Olá, meus discentes, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para uma videoaula para falar sobre o Estado absolutista e a educação durante o período da chamada Era Moderna, o Estado Moderno, né? Nossa videoaula de hoje tem como característica principal a gente tentar chegar à identificação das características da Idade Moderna, que é um dos elementos principais aí, entender o período da Idade Moderna, conhecer a proposta do sistema educacional da Idade Moderna, né? Justamente tentar compreender o papel das instituições de ensino num período de formação dos Estados nacionais, de expansão da Europa, inclusive expansão comercial, e conquistas de novos territórios. Entre eles, né, a atuação dos jesuítas, que vão ser fundamentais aí no processo de educação ou alastramento do processo educacional europeu na América, né? A gente tem um momento da descoberta aí da América pelos europeus, né? E aí o contato mútuo de povos aqui na América que descobriram que existia uma sociedade europeia e os europeus que descobriram que tinha uma sociedade americana aqui totalmente constituída. E também estabelecer a diferença entre a educação medieval e moderna, criar uns paralelos durante essa videoaula e analisar a função da educação para o absolutismo, tá? Então essa vai ser a nossa principal característica. Uma das questões que a gente tem que pensar é definir o que seja a chamada Idade Moderna e a formação dos Estados nacionais. Bom, se a gente pensar do ponto de vista de tempo, o que nós chamamos de Idade Moderna Europeia é o período que vai da queda de Constantinopla, né, 1453, quando o Império Turco Otomano tomou Constantinopla e fecha as rotas de comércio entre mundo árabe e mundo europeu cristão, e começa um período de transformação econômica nesse mundo europeu, entre elas a navegação, tá? E esse período termina em 1789 com o fim da Revolução Francesa, né? Quando começa a Revolução Francesa e ela decapita aí a realeza da França, né? Um marco fundamental, a destruição da queda da Bastilha e a transformação da monarquia absolutista francesa para uma república controlada por algumas classes sociais da França, né? Então as tradições do antigo regime foram derrubadas na Revolução Francesa. Então, recapitulando, a Idade Moderna é o período que vai de 1453 até 1789, cobrindo aí aproximadamente uns 250, 300 anos de história da Europa. E isso, logicamente, teve uma mudança muito grande na parte educacional, tá? O que nós chamamos de Era Moderna é porque aquelas pessoas naquela época, né, principalmente os intelectuais e os historiadores, eles se diziam moderno porque eles estavam num ambiente que era o da Revolução Científica, né? Já estava começando a surgir as primeiras ideias iluministas, começava as pesquisas científicas com Descartes, Galileu Galilei, Giordano Bruno, a gente vai falar também do Isaac Newton, né, com a teoria da gravidade. Então a gente está tendo um momento de concentração do conhecimento para tentar criar novas formas de entender a natureza e a física, né? Principalmente o princípio da natureza, as forças que regem a natureza. E aí a gravidade, estudos sobre os astros, a astronomia, movimento dos corpos celestes. Então são os temas centrais da chamada física moderna, né? Movimento, gravidade, luz, energia. Então tudo isso está sendo debatido nessa Idade Moderna a partir de 1400 aí 1500. A gente tem o período do Renascimento na Itália, né, que é a revalorização do mundo greco-romano, da lógica grega, né, do racionalismo. Tudo isso vai estar impactando esse processo aí que a gente tem nesse momento, ok? Como é que a gente pode caracterizar essa Idade Média? A principal característica, da Idade Moderna. A principal característica da Idade Moderna vai ser exatamente a questão do rei, né? A
a centralização do poder na mão do rei. Se na Idade Média nós tínhamos uma sociedade politicamente descentralizada, apesar da gente ter reis, reinos, a gente tinha senhores feudais e em alguns locais esses senhores feudais praticamente mandavam nos seus territórios, independente da figura do rei. O rei era apenas um catalisador daquele processo. Em outros momentos, né, a gente tem outros territórios na França que havia uma certa centralização na figura do rei. Mas isso era mais uma exceção do que uma regra. Porém, com o nascimento da economia de mercado, né, o aparecimento da burguesia, o finalzinho da Idade Média, as cruzadas, o travamento do comércio, né, pelos turcos, tudo isso foi gerando uma mudança na sociedade europeia e, logicamente, se refletiu na política. Então, os estados começaram a se centralizar. No caso da França, a Guerra dos 100 Anos ajudou no processo, criação de fronteiras nacionais. Portugal é o estado moderno mais antigo da Europa, né? Então, ele já se centraliza lá no século XIII, né? Os reis portugueses começam a eliminar os entraves feudais e criar moeda nacional, leis, né? Leis nacionais que cobriam todo o reino, que são inclusive as ordenações mais tarde que vão aparecer, a ordenação afonsina, filipina, manuelina. A gente vai ter a fronteira mais antiga da Europa, é Portugal. Então tudo isso aí vai gerar esse ambiente de mudança política. O outro caso é a Inglaterra também, com a Guerra das Duas Rosas, que enfraquece as dinastias lá, e vem uma terceira família e toma o poder e centraliza, inclusive diminuindo o poder do papado e criando uma igreja própria da Inglaterra. E essa família é a família Tudor, né, que Henrique VIII, pessoa que vai inaugurar essa nova dinastia, chega com uma sociedade com a nobreza e com as antigas casas de poder fragmentadas, ele chega consolidado e consegue derrubar o poder estabelecido e centraliza o território inglês. E, logicamente, ele vai criar a igreja anglicana, diminuindo a força da igreja católica no território e, evidentemente, centralizando também o poder cultural religioso na mão do rei. Então, ao longo desses séculos iniciais aí, século XIV, XV e principalmente o século XVI, os estados vão começar a se centralizar aos poucos, tá? Então, isso que vai caracterizar a chamada Idade Moderna. É um período de centralização. Lógico que o poder supranacional que a igreja tinha na Idade Média, ela vai perder e ela vai meio que se subjugar ou ela vai se juntar aos estados nacionais. Até porque era necessário uma justificativa de poder, né? O rei era rei porque a gente tinha uma noção, né, que foi criada na Idade Média, de direito divino dos reis. O rei era rei porque Deus queria que ele fosse rei. Então a justificativa do poder real, né, as pessoas se submetiam ao poder real por causa de um aspecto religioso, né, que transformava o rei numa figura de poder ungida por um sentimento de proteção divina, né? E logicamente as pessoas acabavam de forma geral temendo um pouco esse poder real. É lógico que isso aí vai cair com o passar do tempo, né? Já na idade contemporânea, nosso período, a gente substituiu essa ideia pela democracia, onde o poder do presidente ou do rei ele é sustentado pela vontade popular, através do voto. Até nas monarquias que a gente tem na Europa, a gente tem o parlamento, que é eleito pelo povo e divide o poder com o rei, né? A Rainha Elizabeth II divide o poder dela com o parlamento. Então a gente vai ter essa estrutura e uma economia também controlada pelo rei, pelo Estado, tá? E uma revalorização do mundo greco-romano. Por isso a lógica, por isso a ciência, por isso essas estruturas que vão aparecer ao longo desse período. Então, durante a unidade 3, né, que foi a do período medieval, vocês estudaram várias situações, tá? Entre elas, a situação mais interessante é o aspecto da criança, tá? A criança, ela é retratada durante toda a Idade Média, e a pedagogia tem a ver com a educação da criança, e esse é um espaço especial da videoaula para tratar sobre o mundo infantil. Toda criança na Idade Média, ela era
tratada como uma miniatura dos adultos, inclusive nos aspectos das imagens, né? Se você olhar a iconografia medieval, as imagens, você vai ver crianças retratadas como adultos. Em compensação, a infância, ela terminava ali em torno dos seus 13, 14 anos. Então, 15 anos, o indivíduo passava da infância, né, para o mundo adulto. Você não tinha a ideia de adolescência, né? Não existia socialmente esse período, essa construção desse período. O que existia era uma transição. E quando você tinha 14 ou 15 anos, você já podia fazer parte do exército real, do exército da nobreza, né? Fazer parte na Idade Média das lutas que tinham entre feudos. E logicamente você, como era pobre, você ia com uma armadura ou com equipamentos muito rudimentares e pobres. Só quem tinha uma renda melhor ou bens que podiam se armar melhor. E aí as pessoas com 15 anos, com 14 anos, já entravam para o exército. Como essas pessoas não tinham experiência, mas já eram consideradas adultas, elas iam para o campo de batalha, para a pior parte de todos os setores do exército, que era chamada infantaria. Tanto que a palavra infantaria vem de infância, né? Infantaria era o local ocupado por aquela pessoa que estava saindo da infância e entrando para a idade adulta, com seus 14 anos, 13, 14 anos. Os que sobreviviam às guerras, né, poderiam subir a postos maiores, ou abandonar a guerra, né, e viver do campesinato. Eram praticamente as duas grandes profissões da Idade Média. Ou você era soldado, ou você era camponês. Tá? Comerciante. Comerciante era 1% da população da Europa que tinha, que se ocupava de algum tipo de comércio, porque o comércio praticamente era inexistente. E aí veio a Idade Média. A Idade Média caiu, foi substituída gradativamente pela Idade Moderna, e as ideias da Idade Moderna, o Renascimento artístico e cultural. E aí as crianças passaram a ser retratadas na iconografia de uma forma diferente, como crianças, né? E se mudou muito o aspecto, a visão sobre a criança. A criança não era mais aquela miniatura do adulto, né? Ela era uma pessoa, né? Um ser que muitas vezes divertia os adultos. Por isso ela ocupava o ambiente com lazer e com diversão, mas ao mesmo tempo era um ser que deveria ser educado, né? Por isso que a educação passa a ser construída a partir da visão de um controle, né? De um programa mais abrangente. Enquanto que na Idade Média não. Na Idade Média, basicamente, a educação atingia poucos, principalmente a educação formal. A educação informal, sim, atingia a sociedade, mas a formal era para poucas pessoas, poucos escolhidos. Já na Idade Moderna, começa a se pensar uma educação mais abrangente e com uma visão de controle, né? Tinha que ter uma organização para se educar. A gente não pode deixar, e aí é um tema importante, a gente não pode deixar de pensar que exatamente nesse período, no século XVI, 1517, vai começar a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, na verdade, foi um racha, né? Uma quebra no poder da Igreja Católica do século XVI. Né? A Igreja Católica, por vários motivos, ela não estava conseguindo responder ao anseio daquela sociedade do século XVI. A gente tem ali 20 anos praticamente do descobrimento do Brasil, né? Do aportamento. Notícias estavam chegando da Índia, né? Pela primeira vez os europeus estavam conhecendo África, Índia, povos diferentes, culturas diferentes. Isso estava botando em crise a cristandade. E aí veio a reforma. Tinha gente se enriquecendo, e riqueza era complicado na Idade Média, a riqueza era ruim, né? Significava avareza, o juro era condenado, a usura. E você estava ganhando dinheiro, porque você fazia parte do comércio, né? Você era uma classe de comerciante nascendo, enriquecendo. E de repente, o que vai acontecer com você? A sua estrutura espiritual vai ruir. Você está ganhando dinheiro, mas você vai para o inferno. Segundo a noção do pensamento medieval. E aí vieram novas
novas explicações para isso, teológicas, né? Entre elas os protestantes, né? A teologia da libertação, que ganhou muita força com Calvino, dizia que se o indivíduo está se enriquecendo na terra era porque Deus já estava abençoando ele ali, naquele momento da terra mesmo, terreno. Se você está tendo uma vida boa, tranquila, né? Você já está em terra sendo abençoado. Então significa que você espiritualmente está indo no local, está indo, trilhando um caminho correto. Você está seguindo a moral e os costumes, né? E os preceitos daquela religião. Então os protestantes, eles acabaram criando uma nova vertente do cristianismo. E essa nova vertente tinha uma proposta educacional muito específica. E aí eu aconselho a vocês assistirem um vídeo, né, um filme que eu achei muito interessante, chamado Vermelho Brasil. Tá? Vocês encontram ele com uma certa facilidade, uma produção francesa, mas muito bom, por sinal, e que retrata um pouco dessa visão protestante aqui no descobrimento. Então, a conquista de almas para a religião, o que é a conquista de almas para a religião? É a conversão, converter pessoas novas ali, né, ou pessoas de outras religiões para o catolicismo ou para o protestantismo, era um jogo muito forte na Europa. E quando esses homens europeus chegaram na América, eles viram índios, ameríndios, né, índios americanos. Eles chamaram de índios porque eles acharam que tinham chegado nas Índias, ou seja, na região da Índia hoje. Mas não, eles chegaram num continente basicamente desconhecido para a Europa. E os ameríndios, né, os nativos daqui, eles tinham um sistema religioso altamente constituído. Mas havia uma necessidade dos europeus de conversão desse povo. Achava-se que a alma dessa população era inocente, né? Teria se encontrado o paraíso. E ao mesmo tempo esse paraíso na América era o inferno também para o espírito europeu, porque o índio era muito livre, né? Era um ser com uma outra cultura, uma outra estrutura de vida, com outros valores, né? O índio não tinha vergonha da sua sexualidade, enquanto que os europeus católicos do século XVI entendiam o corpo como algo condenado. Então esse povo precisava ser educado de certa forma. E aí, em 1540, foi fundada por Inácio de Loyola, na época, uma ordem com características militares, né, mas também um braço espiritual, né, de conversão da igreja, que é a ordem dos jesuítas, né? A Companhia de Jesus, também conhecido como os jesuítas, eles tinham o objetivo de criar um processo educacional para a nova sociedade moderna, entre elas as colônias. Por isso que ser militar era importante, porque eles iriam estar em territórios de conquistas. E muitos jesuítas então vieram para o Brasil, né, a partir de 1500, com o objetivo de ensinar a população a ler, a escrever, a cantar, né, e como se os índios não tivessem isso, mas acima de tudo aprender a cultura europeia, o cristianismo, o processo de conversão e a dominação, né? A educação jesuíta veio no encontro de europeizar essa população que estava ali, mostrar a ela, né, os princípios europeus. Isso era uma forma intelectual de dominação. A educação jesuítica era muito dura e muito doutrinária, né? Seguia um viés católico muito poderoso. E era justamente esse viés que viria a ser uma proposta para orientar essa nova sociedade. E, logicamente, eles tinham um currículo para estudar, né? Chegava-se aqui, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, as famílias, os filhos dos europeus principalmente, né? Os índios, o programa era um pouco diferente, mas para o filho do europeu que estava aqui no Brasil e principalmente para o filho do europeu que estava na Europa, eles criaram um programa que era o Oratio Studiorum, que era composto de gramática, né? Gramática média, aprender principalmente as línguas vernáculas, as línguas do país, e o latim, especificamente o latim, e a gramática superior,
que era para o desenvolvimento de uma literatura superior com um aprofundamento, aquilo que a gente chamava de um latim mais erudito. A segunda parte do programa era as humanidades, né? As humanidades a gente coloca aí como a poesia, história, retórica, né? Que é aprender a arte do discurso. E por último, dois assuntos que era muito importante para o sacerdócio, para quem fosse se transformar em sacerdote, seguir a profissão de sacerdote, era filosofia e teologia, que era uma disciplina fundamental, né? Só para a gente voltar um pouco, né, a questão dos jesuítas, a gente tem o Inácio de Loyola como o grande fundador da sociedade da Ordem dos Jesuítas, mas o grande nome que veio para o Brasil aqui foi José de Anchieta, conhecidíssimo, né? Ele nasceu em Tenerife, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias. Quem nascia no arquipélago das Canárias, em Madeira, né? Nas Canárias era da Espanha e Madeira de Portugal. Eles eram considerados europeus até menores, né? Então, quem nascia na Madeira era português, mas tinha um certo preconceito. Então, o Anchieta, né? Ele acabou nascendo lá, indo para a Espanha, depois viveu na região ibérica ali, né? Se transformando em padre, né? Ele ascendeu seguiu, né, a profissão de padre, ficou conhecido como apóstolo do Brasil, porque ele foi o primeiro a chegar com a missão de catequizar a população aqui na colônia brasileira. Chegou ao Brasil em julho de 1553, com outros 6 jesuítas, e em poucos anos, né, mais ou menos um ano, o José de Anchieta já dominava perfeitamente o tupi, que era a língua que se falava em geral na região da costa, na região costeira. Era mais fácil ali aprender o tupi. Primeiro porque a população era gigantesca, né, que existia aqui na América. E segundo porque quem está chegando tem que se adequar também à questão da linguagem. Então a primeira grande questão foi se comunicar com os índios, e em um ano ele estava dominando o tupi com muita perfeição, né? Ele era muito... Se o Gardner tá certo na teoria dele, né, das múltiplas inteligências, e você tem uma inteligência ligada à linguagem, né, José de Anchieta tinha essa inteligência. Ele tinha uma inteligência ligada a aprendizado de línguas, né? Para ele era muito tranquilo isso. Ao longo dos seus 43 anos, mais ou menos, ele viveu no Brasil, participou de fundação de várias escolas aqui, algumas cidades, e fundamentalmente organizou as igrejas. Em paralelo com, olha só, em paralelo com a educação dos jesuítas, tinha a educação do Renascimento, tá? Que era uma educação muito mais voltada para o princípio racional, tá? Ela era menos teológica e muito mais racional, né? Era uma educação que quem participou dela foi Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Shakespeare, né? Esses caras foram frutos máximos dessa educação do Renascimento. Uma educação que valorizava o mundo greco-romano, né? As atitudes. Defendiam que o único conhecimento realmente válido era o da física natural. Por isso que se estudava muito, por exemplo, anatomia, se estudava muito gravidade, a lógica para entender a natureza, a pintura, a arte, a valorização das coisas humanas, né? As organizações humanas, né? O passado humano, o mundo greco-romano, que era o grande inspirador disso, e o mundo subjetivo das emoções. E aí você tem Shakespeare, né? Entre outros aí, ok? A educação renascentista era extremamente racionalista. Não sei se vocês já estudaram um pouco sobre o racionalismo com a nossa queridíssima professora de filosofia, a professora Marcela. O racionalismo é uma corrente que ficou muito forte ali com René Descartes, que baseava em vivenciar a sociedade, ou seja, conhecer o mundo através da razão. Para os racionalistas, a razão era o elemento suficiente para você conhecer a realidade. E conhecer era uma relação entre sujeito e objeto. O sujeito é o ser cognitivo que compreende aquilo que está sendo
conhecido, o objeto. O objeto pode ser um ser humano, pode ser um fato, pode ser um objeto mesmo, né? E uma atitude. Mas o interessante é que sempre há duas partes, né? O sujeito, que é aquele que quer conhecer, e o objeto, que é aquele elemento a ser conhecido. E duas correntes brigavam muito. Uma delas era o racionalismo, defendia, quem era da grande defensor da corrente racionalista era o Descartes, e o outro era o empirismo, aonde se conhecia, né, o conhecimento era oriundo das experiências. A razão era insuficiente para conhecer a realidade, só a experiência poderia conhecer, né? Mas a gente pode pensar o racionalismo como uma corrente de educação altamente racionalista, né? O racionalismo então tem essa característica. Foi importantíssimo, né, como elemento do mundo moderno, né, para superar o mundo medieval, pois privilegiava muito mais a razão em detrimento das experiências do mundo sensível, né? O medievalismo tinha muito isso, do empirismo, apesar de não ter sido muito codificado, né, mas as experiências eram importantes. E o método do racionalismo ele veio batendo com muita força sobre o sistema de empirismo. E nessa entrada aí, né, nessa transição entre o mundo religioso e o mundo racional do Renascimento, nós temos um grande pedagogo, tá? E esse aí, guardem o nome dele, porque muitos concursos, inclusive, cai esse pensador. E não é só para concurso, não. É que o sujeito lá realmente contribuiu de uma forma muito importante para o processo de educação. Tá? Tanto que tem algumas situações que ele colocou que eu enxergo na educação moderna. Né? A gente vai até depois discutir isso com mais calma. Que é Comênios. Inclusive, eu deixei um texto para vocês na semana, acho que está na semana 2, tá? Já está na semana 2 o texto, que é um trabalho acadêmico sobre Comênios, né? Um estudo sobre ele, e é muito interessante, tá? Comênios, ele vai ser um grande pensador da educação na Idade Moderna. Ele escreveu uma obra chamada Didática Magna, né? E ele afirma que o propósito da educação, a gente não pode esquecer que a gente está saindo de um momento ali muito forte do mundo medieval, onde a questão religiosa é importante, né? A figura divina ainda está muito forte dentro do pensamento, faz parte do paradigma, né? Vocês devem ter estudado um pouco sobre paradigma, né? O paradigma é o modelo, é o elemento do pensamento da sociedade que ele puxa todos os outros para dentro de si, seja ciência, seja filosofia. Por exemplo, na Idade Média foi muito o pensamento, né, o paradigma religioso foi muito forte. Então, por exemplo, a medicina era puxada por isso. Por que o médico não podia abrir um ser humano na Idade Média? Por que a educação médica tinha limites definidos pela moral da religião? Justamente porque o paradigma religioso era muito forte, então não tinha como derrubar. Quem derrubasse era chamado de herege e, dependendo da situação, era desacreditado socialmente. Por exemplo, havia um princípio que se você abre o corpo, se você mutila o corpo para estudar, você profana um templo de Deus. As pessoas vão ressuscitar no dia do juízo final, os bons. E como você não sabe quem é bom e quem é mal, como é que você vai cortar o cara todo? Não vai ter corpo para levantar. Por isso que se queimava na final da Idade Média, início da Idade Moderna. Muita gente acha que negócio de bruxa foi perseguição na Idade Média. Não foi. A Idade Moderna queimou muito mais gente. A briga da ciência com o paradigma religioso foi tão violento que se fez dentro da sociedade com 1 milhão de mulheres queimadas na Península Ibérica, né? Justamente por isso. É uma tentativa de segurar o processo de mudança de paradigma. E o que nós estamos falando aí? Quem está no meio dessa história toda? Comênios. Comênios, então, escreve Didática Magna e diz o seguinte: o propósito da educação é atingir a finalidade do ser. Mas qual é a finalidade do ser na época? A felicidade eterna com Deus, a comunhão. Porém, não através da... Aí que é a grande sacada, porque ele está entrando no Renascimento, onde a valorização do mundo grego é forte. O que é mundo grego? É valorização do corpo, né? Você vê aquelas estátuas gregas.
camarada tudo musculoso, né? Valorização do corpo humano. Os romanos falavam mente sã, corpo são. Não tinha separação. Você era intelectual, você estudava, mas você tinha que cuidar do seu corpo. Os gregos tinham uma religião o desenvolvimento do corpo fazia parte do ritual. As Olimpíadas eram rituais dedicados a Deus, a Zeus no Olimpo, né? Era um conjunto de atividades físicas que tinha a ver com a divindade. Altos, médios, fortes, né? O mais alto, o mais forte e o mais veloz, né? As 3 grandes linhas dos Jogos Olímpicos em homenagem ao deus Zeus. Então, assim, o culto ao corpo era muito forte, a estética, né? A valorização do homem como centro de todas as coisas era muito importante. Por isso que Leonardo da Vinci pinta, né? O homem o homem quadruviano, acho que é isso mesmo. Depois eu vou, desculpem se tiver algum erro na pronúncia aí, mas depois eu conserto, tá? Mas ele vai pintar o que? A figura de um homem com os braços estendidos, com a perna estendida, mostrando todas as proporções do ser. E ele começa a fazer os cálculos geométricos. Então o homem é a medida de todas as coisas para os renascentistas. Então Comênios pensa o seguinte: tem que ter uma didática cujo objetivo é a felicidade eterna de Deus, mas sem substituir os desejos naturais, mas acima de tudo a compreensão da natureza, né? Porque a natureza do homem é assim. A natureza do homem não é algo ruim para ser jogada no inferno, mas algo a ser compreendido e educado. Então essa que é a grande sacada de Comênios, né? Ele vai dar muita atenção ao fenômeno físico nos seus programas educacionais. Então ele vai definir currículos baseados no conhecimento, competências e habilidades para se entender fenômenos físicos. E aí ele começa a mudar o esquema. Comênios, ele tem um método moderno, né? O programa dele diz o seguinte: ele tem algumas definições pedagógicas interessantes. Primeiro, presta atenção, o que deve ser aprendido é o que deve ser ensinado. Esse é o primeiro ponto dele, né? Não há uma relação entre o que se aprende separado do que se ensina, né? Não pode se ensinar simplesmente sem se ter certeza de que há um processo de aprendizado. A segunda coisa, isso é muito moderno, é muito nosso hoje. Tudo que se ensina deve ser ensinado na sua aplicação prática. Os Comênios está falando isso no século XVI. E aí a pessoa vem e fala assim: vamos trazer uma coisa nova, metodologia ativa. Comênios já falava disso. Só que, lógico que durante muito tempo isso não foi aplicado, né? Então tudo que ensina deve ser ensinado na sua prática. Por isso que você tem a extensão universitária. Tudo que se ensina deve ser ensinado através das causas. Por que você ensina? Por que você está ensinando isso? Qual a aplicação disso para a sua vida? Por que, por exemplo, que você aprende história da educação? Para saber, por exemplo, que todas as propostas que estão sendo colocadas hoje na nosso mundo contemporâneo, na verdade, é um conjunto de elementos que, ao longo do tempo, foram pensados. Algumas coisas já existiram, foram abandonadas e hoje tem uma nova roupagem. Outras deram errado. Então a gente vai começar a entender esse processo. Por isso que existe essa disciplina, para dar sentido, né? A história é um elemento que dá sentido à vida. Imagina você sem história de vida. Imagina que sua vida, sua memória fosse um presente constante. Tudo que você lembrasse na sua existência seria só até 24 horas atrás. Sabe aquelas coisas boas? Aquela comida que você comia na infância? Que você pensa, sabe aquele jeito de você arrumar a casa que parece com aquele jeito da sua família quando você era pequeno? Tudo isso tem a ver com memória, tudo isso dá identidade. A história é o elemento que dá a identidade. Se você quiser ter uma identidade com a educação, um dos elementos importantes é a história da educação. Até para você ter identidade,
com a história do seu país, né? Então, por que o Comênios falava isso? Falava que tudo tem uma causa. Se você está ensinando alguma coisa, você está ensinando por algum motivo. Outro ponto do Comênios, né? Para se aprender qualquer coisa, deve-se explicá-la em princípios gerais. O que é isso? Primeiro explica o geral daquele conhecimento, depois você começa a detalhar. Né? Então não adianta nada você falar sobre democracia. Aliás, não adianta nada você falar sobre voto com uma criança ou com um adolescente, de repente, se ele desconhece um princípio muito mais amplo que é a democracia. Né? E acima da democracia tem um princípio mais amplo ainda chamado convivência. Então, se o jovem, no seu ambiente escolar, não entende convivência, ele não consegue operar uma convivência no ambiente escolar, ele vai ter pouca compreensão mais tarde para entender democracia. E aí ele não vai entender voto. Você só entende o voto quando você vê os princípios gerais. Então, isso que Comênios pensava. Segundo, todas as coisas devem ser ensinadas na sua devida ordem. Eu comecei a ensinar lá na pré-história. Como que os homens na pré-história ensinavam. Você não tinha uma educação formal. Né? Você aprendia no dia a dia. As pessoas se reuniam na caverna para contar histórias. Isso era aprendizado. A memória. Quando não tinha nada, quando não existia escrita. Depois eu vi em grego, romano, Idade Média e agora Idade Moderna. A ordem. Pedagogia, quando vocês forem aprender elementos, por exemplo, de didática, existe uma ordem que a professora de didática colocou no programa, né? Unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, que o Comênios acha que é interessante. Né? Precisa racionalizar o que vai ensinar. E não sair ensinando, né, de qualquer jeito. Vamos ensinar hoje isso, amanhã aquilo. Para o Comênios é complicado. Lógico que eu tenho uma crítica a isso hoje, né? Porque a gente hoje está vivendo um mundo em que a informação é muito fragmentada. Transformar informação que você tem na internet, está recebendo o tempo todo, televisão, um monte de lugar, em conhecimento, é meio difuso. O Comênios viveu numa época que as coisas, né, tinham uma certa ordenação, porque a vida era mais devagar, a comunicação era muito devagar, não existia nem imprensa, né? O Comênios viveu a época do nascimento da imprensa com Gutenberg. Né? Comênios era o que? Ele viveu uma sociedade copista. Né? Os caras lá no mosteiro, lá na Idade Média, copiando Bíblia à mão, porque não tinha imprensa, né? Não tinha como imprimir o livro. Então ele pensava essa ordem, que é interessante. Isso aí dá um artigo acadêmico, esse negócio de sociedade moderna aí. Né? Como é que você consolida conhecimento fragmentado? Isso é um desafio para a gente hoje. Eu tenho pensado muito sobre isso. Não tenho chegado a muita conclusão não, mas tenho pensado bastante. Outra coisa, não devemos deixar nenhum assunto antes de compreendê-lo completamente. Para o Comênios, né, o estudante ele tem que aprofundar o conhecimento dele até um certo nível. Não é simplesmente fazer uma leitura e abandonar ali porque tem o básico. Né? Você tem que ver todos os elementos que constituem aquela linha de conhecimento. Né? E antes de passar para outro, compreender aquele assunto completamente. Ou pelo menos na maior parte da sua totalidade. Ok? E aí, só pra gente já ir encerrando, porque eu acho que esse vídeo já tá ficando um pouco longo, né? E talvez exaustivo para vocês. Apesar que o vídeo você pode dar pause, tomar uma água, assistir um Netflix, fazer um cafuné, depois voltar para assistir o resto, mais relaxado, né? Apesar disso tudo, que eu sei que pode dar o pause, é uma aula longa demais também, não é legal. Depois a gente pode ter outros momentos para conversar. A gente tem que pensar o seguinte também, a educação no absolutismo ela é toda dividida em classes, né? E a gente tem 3 classes no absolutismo, né? No período absolutista, que também é conhecido, e vocês podem depois estudarem um pouquinho sobre isso, o chamado Antigo Regime. Joga na internet, no Google lá, Antigo Regime, e vê as características. Uma das coisas é a sociedade estamental, né? É uma sociedade dividida entre nobreza, né? Os nobres assumindo e a igreja assumindo o ponto lá em cima, e abaixo você tem uma outra classe que é o povão, e povo e comerciante tudo muito junto, né? Então essa era uma das características. E como é que a educação se fazia? A gente sabe que ela se fazia nas colônias através da atuação dos jesuítas, principalmente em Portugal.
Aí na França o catolicismo não era tão forte quanto Portugal e Espanha. Então a ordem jesuíta na França era menor, e aí tinha os calvinistas, que eram seguidores de Calvinos. Na França eram conhecidos também os huguenotes. Eles vieram para o Brasil também, eles chegaram no Rio de Janeiro na época da colônia, né? Ergueram forte, começaram a levar a religião, né, a educação francesa junto com a religião francesa para os índios tamoios. Tinha índio virando pastor, né, no Rio de Janeiro nesse período, enquanto que os católicos estavam na região da Bahia, em outras áreas, dominando partes da colônia. E na Europa? Na Europa tinha um controle muito rígido da educação por parte da realeza e do Estado, né? Na França, por exemplo, o ministro Richelieu, ele defendia um controle educacional excessivo, né? Porque para ele a sabedoria e a educação formariam pessoas altamente críticas. E isso acabaria desmobilizando a sociedade. Por quê? Porque pessoas críticas fazem perguntas e muitas vezes não seguem lideranças, principalmente quando não faz sentido seguir. E logicamente no absolutismo era um momento que a centralização necessitava de pessoas seguindo lideranças. Tanto que muitas pessoas que começaram na época do início do absolutismo a quebrar o paradigma, como por exemplo Giordano Bruno, qual foi o destino dele? Julgamento, e foi queimado na fogueira junto com seus livros, né? Então, uma educação não controlada poderia, ao invés de provocar um corpo de indivíduos que fossem submetidos a um estado protetor, criaria um conjunto de seres que estariam confusos na sociedade, pois não haveria obediência. E para o Richelieu, a educação sem controle geraria duas coisas: orgulho intelectual e presunção. E aí cada um ia para um lado, e para ele a sociedade iria ruir completamente. Deveria-se ter uma educação das letras para formar comerciantes e alguns soldados, e os melhores podiam inclusive subir de nível, né, dentro das forças militares, na França de Richelieu. Richelieu foi ministro, tá? Para não confundir, ele não foi rei, ele foi ministro de Luís XIII, rei, que foi o antecessor de Luís XIV, chamado de Rei Sol, tá? Foi o maior de todos os absolutistas na Europa. Talvez ele, um exemplo na Rússia, talvez, de o czar Nicolau, e Vlad Drácula, né? Rei da Moldávia, que depois ele reúne Moldávia, Valáquia e Transilvânia e cria a Romênia, que vai inspirar o Bram Stoker lá nos Estados Unidos, Nova York, a escrever, em Chicago, lá escrever o Drácula, né? O personagem Drácula foi inspirado no Vlad Drácula, irmão de Mírcia Drácula e Radu. Viveu entre os turcos, né? Depois tinha uns probleminhas psicológicos. Por isso que pegaram... Ele era a pessoa perfeita para inspirar o Drácula. Mas isso não vem ao caso, só para exemplo, porque que era também absolutista. Então alguns países como Espanha, Inglaterra, né, que pensavam formas diferenciadas de educação, eles fizeram uma coisa interessante. Eles implantaram universidades. Por exemplo, as colônias espanholas, todas tinham centros universitários na colônia. No Chile, que era antigo vice-reino do Peru, né, a área do vice-reino da Prata. Então eles foram implantando universidades ali. Por quê? Porque a Espanha tinha a Universidade de Salamanca, que era antiquíssima, né? Então começaram a botar. E a Inglaterra também, nas colônias americanas, começaram a implantar universidades lá, né? A gente tem universidades antiquíssimas lá nos Estados Unidos, né? Massachusetts e outras muito mais antigas. Já Portugal é engraçado. Portugal tinha universidades antiquíssimas também. A primeira grande universidade da Europa foi em Portugal, a Universidade de Coimbra, até hoje, famosíssima. Mas no Brasil, nas colônias, eles não desenvolveram processo educacional universitário. Então essa é a grande diferença entre
na era moderna do programa educacional dos estados espanhóis e espanhol e inglês e do português. O português não admitia ou não achava necessário a criação de universidades nas colônias, enquanto que a Inglaterra e principalmente a Espanha criou universidades, até porque foi uma demanda muito grande de filhos de espanhóis para as colônias, para controlar a colônia, né, para tomar as terras, assumir as terras. E a sacada deles era justamente fazer cursos universitários, virar doutor, né, virar advogado, etc. Portugal não tinha essa. Portugal tinha outra perspectiva. Tudo bem até aí? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Até a nossa próxima videoaula, se a gente tiver necessidade de fazer uma próxima videoaula. Espero que não tenha ficado muito confuso, espero que não tenha ficado muito ruim esse vídeo. E muito obrigado pela atenção, tá? Desculpem as falhas aí, né? A gente na frente das câmeras, como não, por enquanto a gente ainda está iniciando esse processo aí de videoaula, a gente fica um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso, mas espero que tenha sido bacana, tá bom? Um abraço para vocês, até nosso próximo encontro.